hoje, como já foi dito aqui, é a última lição do trimestre. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui sem derrubar. Vou ver como é que eu me... Eu vou puxar... Não precisa não, eu vou pegar aqui para ficar de apoio. Tá ótimo, obrigada, pastor. Lição 13, Malaquias, o sol da justiça vem aí. O texto bíblico básico se encontra em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 3, do 7 ao 12. Você que está com a sua revista acompanha. Na Bíblia são essas referências que eu falei agora, começando por Malaquias 1:1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. 2:1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Malaquias 3, do 7 ao 12. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis, como os bezerros do cevadouro. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida, Pai. Nós estamos aqui pela única razão de que queremos aprender um pouco mais da tua palavra. É a fome e sede da tua palavra, do conhecimento de ti que nos move até esse lugar, Senhor. Eu te peço que nós possamos sair daqui saciados, Senhor. Sacia-nos nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Revela-nos os teus segredos, Senhor, na tua palavra. Revela-nos, Senhor, os teus mistérios na tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração. Prepara-nos, Senhor, como um terreno fértil, e que essa semente semeada hoje gere frutos na nossa vida, a 30, a 60 e a 100, na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, na vida da tua igreja. Fala conosco, Senhor, que nós possamos crescer e ser alimentados pelo poder da tua palavra. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por essa noite, obrigada porque chegamos até aqui, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui falando da tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo. Recebe aquilo que te oferecemos nessa noite. Que o Senhor se agrade, Deus, do fruto dos nossos lábios. Que são louvores, Senhor, que engrandecem o teu nome. Muito obrigada por tudo. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Lição de número 13. Deixa eu ver se eu consigo deitar aqui. Não consegui não. Não sei porquê, mas vamos lá. Você vai passando para mim então, Vaninho, por favor? É verdade. Calma aí. É verdade, eu não estou acostumado com essa tecnologia. Tá ligado? Peraí. Eita. Eu desliguei, que eu sou uma gênia. Desliguei. Tá bom? Opa. Agora foi. Então vamos lá. Acho que eu vou até acompanhar por aqui. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado. Fica mais fácil. Pronto. Que eu controlo a hora aqui. Introdução ao livro de Malaquias. Como foi dito, não foi dito ainda, eu vou falar agora. É o último livro da referência, da lista de profetas menores, e também é o último livro do Antigo Testamento na Bíblia da ordem cristã. A Bíblia hebraica tem como último livro o livro de 2 Crônicas. Nós aqui, da organização, vamos dizer assim, a organização do cânon cristão, coloca o livro de Malaquias como o último livro da Antiga Aliança, o último livro do Antigo Testamento. O nome Malaquias significa meu mensageiro.
E a figura do mensageiro é marcante no decorrer de todo o livro. Vamos ler? Malaquias 2:1, a gente leu agora, né? E 2:1, eu botei 2:1 ali, mas não é 2:1 que eu quero, não. Espera aí. É 2:7. 2:7. Corrijam, por favor, meus queridos irmãos. Eu vou acertar o PowerPoint depois. É 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Depois, a gente vai ver de novo a passagem com o mensageiro em 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse 3:1, a gente pode separar em duas etapas. O mensageiro, que vem preparar o caminho do Senhor diante de mim, e o mensageiro da aliança. Se a gente for levar para o Novo Testamento, o mensageiro a que se refere o início do versículo é João Batista, quem vem preparando o caminho do Senhor. E o mensageiro da aliança é o próprio Messias, é o próprio Jesus. Mas eu peguei essa anotação dessa Bíblia aqui, aliás, eu recomendo, não estou ganhando nada para isso não, tá, gente? Que eu gosto de passar o que a gente aprende. Essa Bíblia aqui é maravilhosa. Quem gosta de estudar a Bíblia, quem gosta de uma boa Bíblia de estudo, essa aqui. Muitas referências que a gente vai ver aqui agora, eu tirei daqui, tá? Porque um professor também, eu aprendi isso na minha profissão, a gente que dá aula de escola dominical, a gente, ainda mais na igreja, uma coisa que a gente não pode deixar de lado, dar referência ao autor. Você leu alguma coisa em algum lugar? Fala de onde você leu aquilo. Ah, isso aqui eu peguei no livro do fulano de tal, essa referência que eu peguei na Bíblia Conselheira. Dá referência ao autor, tá? Diz qual é a sua fonte, até para você poder guiar outros também. Então, o que a Bíblia Conselheira coloca lá na introdução do livro de Malaquias? O nome Malaquias significa meu mensageiro. O seu emprego aqui poderia indicar um nome próprio, mas também poderia ser um codinome desse profeta de Deus. Outra possibilidade seria identificar o livro qual o mensageiro de 3:1, que foi esse que a gente leu aqui agora, que prepara o caminho para o Senhor. É bem possível que seja uma combinação de ambos os propósitos, ou seja, Malaquias cumpre um papel semelhante ao que depois caberia a João Batista no preparo do caminho para o Messias. Somos, portanto, convidados a acompanhar Malaquias nos preparativos para o evento mais importante da história da humanidade. Isso é um acento ali que não devia estar. É isso. Malaquias, é óbvio que todo o texto sagrado é inspiração divina, inspiração do Espírito Santo. Deus é o autor da Bíblia. E quando a Bíblia foi formada, quando foi decidido que livros fariam parte do cânon sagrado, a disposição dos livros na Bíblia, isso não ficou fora da inspiração da ordenança divina. Deus estava presente na organização do que seria esse livro chamado Bíblia. Então, não à toa, Malaquias é o último livro da Antiga Aliança. A gente, sem perceber, vai ver, quer dizer, por muito tempo eu não percebi o liame que tinha entre Malaquias e o Novo Testamento. A ligação que Malaquias faz, a preparação que Malaquias faz para aquilo que ainda haveria de vir. Para aquele testamento da nova aliança, para o texto que ainda viria mais de 400 anos depois. E a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Características do livro. Seguindo aí, a gente vai seguir a disposição da nossa revista, tá? Vamos seguir as mesmas classificações de tópicos. Qual era o... Peraí que eu acho que eu pulei uma... Não, tá certo. Qual era o ambiente político? Em que cenário político Malaquias surge? Ele exerce seu ministério em Judá, no período pós-exílio, né, da Babilônia, Medo, Persa, enfim, e após a reconstrução do templo, portanto, após os ministérios de Ageu e Zacarias. Provavelmente foi contemporâneo de Neemias e Esdras. Malaquias condena os casamentos mistos, assim como Neemias também fez. O templo e as muralhas de Jerusalém já haviam sido restaurados. Então, a gente percebe, eu louvo a Deus por essa revista. De verdade, gente, porque parece que os profetas menores é uma parte excluída da Bíblia, esquecida, né? Fica lá escondidinha, quase ninguém lê, quase ninguém prega, quase ninguém estuda, quase ninguém fala dos profetas menores. E olha a riqueza escatológica que a gente está descobrindo nos profetas menores.
Vai falar da vinda do Messias, vai falar do futuro das nações. A gente aprendeu a ler os profetas menores em relação a outros livros. A gente descobriu que não deve ler um livro de um profeta menor isolado, o que é uma regra áurea para a Bíblia toda. Você adquire conhecimento lendo a Bíblia pela própria Bíblia, relacionando a Bíblia com ela mesma. Então, a gente vê o profeta Jonas, por exemplo, prega para Nínive. E aí, prega uma sentença de destruição para Nínive, Nínive é restaurada, Nínive se arrepende e tal. Daqui a pouco vem outro profeta, Naum, e fala para Nínive também. E eles colocam um contraponto. Em Jonas, Nínive se arrepende. E Naum já não teve o espaço de arrependimento. E a sentença é declarada. Então, a gente aprende a buscar complemento da Bíblia dentro da própria Bíblia. E Malaquias faz esse fechamento dessa sequência que a gente classifica de profetas menores. E eu confesso que eu percebi muito mais nitidamente isso agora, eu ainda não tinha percebido isso antes. Como ele faz essa ponte para o Novo Testamento. Quem era o porta-voz de Deus para o povo na época do Antigo Testamento? Era o profeta. Quem era o porta-voz do povo para Deus? Era o sacerdote. Só que Malaquias não sabia ainda, mas depois que se encerram as profecias do livro de Malaquias, não haveria mais voz profética por mais ou menos 400 anos. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para falar que Deus se calou por 400 anos. Não sei. Não sei se Deus se calou por 400 anos. Eu sei que os dados históricos afirmam que por 400 anos não houve registro de profecia. Não tem um registro profético. Não teve. O registro não tem. Agora, quer dizer que Deus ficou 400 anos lá escondidinho da história de Israel? Que ele não se moveu? Que ele não se manifestou? Que não teve manifestação da graça de Deus? Teve. Tem outras fontes fora do texto que a gente considera o cânon sagrado que comprovam isso. Agora, voz profética, que nem Malaquias, Ezequiel, Daniel, Jeremias, isso não teve. Que nem Samuel, não teve. Isso não teve. Não teve profecia. Isso não teve. Isso aí ficou um silêncio, ficou um vácuo de profecia. Não de voz de Deus, não de presença de Deus, não de manifestação de Deus. Isso é outra coisa. Agora, presta atenção. O que Malaquias fala? Eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Quando Jesus vem, quem é que exerce a função de comunicar Deus para o povo lá no templo? Eram os profetas? Ou era o sacerdote, o sumo sacerdote? E olha o que Malaquias fala. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias já aponta o sacerdote no papel de mensageiro, só que isso vai se manifestar de forma mais concreta lá no Novo Testamento, porque aqui o porta-voz ainda era o profeta. E aqui você vê que já está sendo preparado o terreno, já está sendo preparado para o que viria depois, e Malaquias ainda não sabia disso. Nenhuma pista em Malaquias leva a gente a crer que ele sabia que ele estava profetizando para os tempos de Jesus ainda. Mas nos tempos de Jesus, quando ele vem, que Jesus exerce o seu ministério, quem é o mensageiro de Deus, o porta-voz de Deus para o povo? Já não é o profeta, é o sacerdote. Continuando. O ambiente político era aquele, né? Provavelmente ele exerceu seu ministério depois de Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias, a gente já viu, eles pregam, eles profetizam durante o período em que eles voltam do exílio da Babilônia e chegam a Judá. São eles que animam o povo a reconstruírem, a levantarem o templo. Aqui em Malaquias a gente não vê nenhuma referência à construção do templo. A gente vê referências que a gente vê a períodos após, que é com Neemias e Esdras já. Não é? A reconstrução do templo é começada, é liderada por Zorobabel e Josué. E aí a gente precisa ler Ageu e Zacarias junto com Esdras, para a gente ter um panorama melhor da história, de como se desenrolou a história, da volta do exílio e da reconstrução do templo. Depois que passam Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias, aí vem Neemias e Esdras. Neemias é a liderança política, civil, vamos dizer assim. E Esdras passa a ocupar a figura da liderança religiosa. Tá? Então, Malaquias surge em que cenário? No cenário em que Neemias está lá, já reconstruiu os muros, ele é a representação civil, e Esdras é a representação do religioso, é quem conduz o povo, é quem restaura o culto. E está aí, o ambiente religioso.
coube a Neemias restaurar os muros de Jerusalém. Já o culto foi restaurado pelo sacerdote Esdras. Todos tomaram cuidado de fazer tudo conforme a tradição, seguindo os relatos históricos. Esdras 3, de 2 e 3. O culto contava com a aprovação de Deus, mas isso durou pouco, pois os judeus rapidamente profanaram a aliança, aliando-se com outros povos através de casamentos mistos. A condição espiritual do povo provavelmente era precária. Por isso o profeta traz tantas sentenças de juízo. A gente conta, no livro de Malaquias, é a divisão que está na nossa revista também, 6 oráculos, 6 revelações, 6 advertências do profeta dentro do seu livro. Então vamos lá. A primeira é sobre os edomitas. O profeta Obadias também lança uma sentença contra Edom. E aqui a gente vê essa sentença se repetindo. Por que Edom? Por que se tem esse juízo contra Edom? Porque Edom se levantou contra Israel. Edom era descendente de Esaú. Então os edomitas eram povos irmãos. Mas os edomitas se levantam contra a Israel, poderiam ter ajudado Israel em algum momento da sua história e viraram as costas, e quando viram Israel em apuro, em aflição, zombaram da desgraça de Israel. E Deus se levanta em defesa de Israel contra Edom. Então a primeira sentença, o primeiro oráculo, a primeira revelação de Malaquias é justamente contra os edomitas. E aí vai a palavra de Deus, né, para Israel: eu sempre os amei. Deus sempre amou Israel. E durante todo o Antigo Testamento a gente vai ver Deus se revelando a Israel. Em algum momento, se Israel me escutasse. Se Israel me obedecesse. Se Israel seguisse os meus estatutos. E aqui, encerrando a aliança, Deus reafirma o seu amor pelo povo escolhido. Eu sempre os amei. E aí ele vai falar, o profeta, né, na sua palavra, vai falar contra Edom, a favor de Israel, a favor de Jacó. Esse texto aqui de Malaquias 1 é reforçado lá em Romanos 9 por Paulo. Quando Paulo fala das questões da misericórdia, da questão da escolha de Deus, a escolha soberana de Deus, que independe dos nossos atos, independe das nossas atitudes, independe do nosso mover. A escolha de Deus é soberana. Deus escolheu nos amar, independente da gente ter feito alguma coisa ou não para provocar esse amor. É a escolha de Deus. E Paulo retoma esse texto aqui de Malaquias lá em Romanos 9. Depois, vem o oráculo quanto à negligência no culto. E aí, Deus pega meio pesado com esse sacerdote aqui. Tem um negócio que ele fala aqui em Malaquias que eu não me lembro de ter visto isso aqui em lugar nenhum da Bíblia. Olha que a Bíblia tem uns textos meio assim, né, que você fala, nossa, mas isso está na Bíblia? Tá. Tem coisa que... Nossa, tem horas que eu leio uns negócios que eu digo, meu Deus, mas você pegou pesado esse negócio aqui. Mas olha o que ele fala aqui. Versículo 2, capítulo 3. Ele chamando a atenção dos sacerdotes. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados na festa. Gente, estava com raiva mesmo. Estava nervoso aqui. De tanto que era a negligência dos sacerdotes em relação ao culto. Em Ageu e em Zacarias, a gente vai ver Deus chamando o povo, levando a construção. Em Ageu, Deus fala assim, calma aí, vocês estão construindo a casa de vocês, mas e a minha? A casa de vocês está aí com pedra e tijolo, tudo bonitinho, mas e o templo? Ninguém vai ligar para o templo, não? Aqui o templo já está levantado, já está construído, mas o culto é negligenciado. E aí Deus começa a chamar a atenção dos sacerdotes, falando, peraí, vocês trazem animal com defeito, vocês trazem animal imundo, vocês teriam coragem de levar isso diante do governador? Se vocês não têm coragem de levar isso diante da autoridade, por que vocês acham que tem que trazer isso diante de mim? Esse tipo de oferta. E olha o que eles diziam. Versículo 13. E vocês ainda dizem, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. É contra isso que Deus está indignado, contra essa oferta, contra esse desleixo do culto. Olha o que diz o versículo 10, Malaquias 1:10.
Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. A gente fala muito de Malaquias 3. E sabe por quê? Que não aceita oferta? Por quê? Salmo 50, versículo 3 diz: acaso sou eu Deus que como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ele diz o seguinte: tudo o que tem aí é meu. Por que Deus rejeita isso? Porque Deus ofereceu o maior sacrifício, que ele tinha o melhor sacrifício. Exatamente. O filho dele, né? Exatamente. E nós podia de qualquer maneira. Eu achei isso aqui, pastor Ronaldo, meu amigo, mas eu achei isso aqui tão forte, quem dera não tivesse quem acendesse o fogo no altar à toa. Que se vai acender o fogo no altar para me oferecer esse tipo de oferta, é melhor nem acender. A gente fala muito de Malaquias 3, voltando aqui, de oferta, de dízimo. Esse texto aqui é muito mais forte. Fala da oferta que Deus não aceita. E aí chega uma hora aqui do texto, eu vou encontrar o versículo, que ele fala assim: não adianta vocês virem diante de mim com oferta, se vocês estão com a vida desarrumada desse jeito. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase muito interessante. Eu li isso no livro dele, nunca mais esqueci. Ele falando de Caim. Por que Deus aceita a oferta de Caim, não aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim? E ele usa uma frase marcante: não dá para dissociar a oferta do culto, o culto da vida. Não dá para dissociar a vida do culto. Não dá para ter uma vida como eles tinham aqui, longe de Deus, esquecendo os estatutos de Deus e achar que pode vir aqui no altar oferecer a oferta que Deus vai aceitar. Não dá para dissociar a oferta, o culto, do resto da vida. Não dá para viver uma vida lá fora e vir aqui oferecer minha oferta achando que está tudo bem. Deus não se agrada. E é exato, Salmo 50. Por acaso eu bebo sangue de touro? Tem gente que acha que deu oferta, deu dízimo, ok. Pode pecar, pode beber, pode trair o cônjuge, que está tudo certo. Deu oferta, deu dízimo. Eu conheço uma meia dúzia assim. Ah, mas eu dou dízimo. Ah, mas eu dou oferta. Ok. Oi? Indulgência. Indulgência. E aí ele vem aqui, falando do castigo dos sacerdotes. E no versículo 6 do capítulo 2, já vai aí uma outra ponte para o Novo Testamento. Olha como Malaquias faz esse liame com o Novo Testamento. Isso está nas entrelinhas, isso não está nítido em lugar nenhum do livro. Não existia no profeta Malaquias essa visão, essa intenção, mas em Deus sim. No Espírito Santo que inspirou o profeta a escrever, havia sim. Olha como Deus se apresenta no versículo 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Olha como Deus se apresenta. Se eu sou pai e se eu sou Senhor. O Deus da antiga aliança se revela a Israel como Senhor. O Antigo Testamento é a revelação do Pai. O Antigo Testamento é a revelação de Deus como Senhor, como condutor da nação de Israel. A gente só vai ter essa revelação nítida de Deus como Pai no Novo Testamento. E olha como Malaquias já larga a deixa aqui. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me respeitam? Deus aqui já se apresenta como o Senhor do Antigo Testamento e como o Pai que se revelaria na figura do Filho na Nova Aliança. Continuando. Sobre os casamentos mistos, Malaquias 2, 10 a 16. Vamos ler? Não temos todos nós o mesmo pai? Olha o pai aí de novo. A gente não tem essa noção de pai durante todo o Antigo Testamento. Essa noção de pai vai se desdobrar melhor através da revelação do Filho. Mas olha como ele está aqui em Malaquias. Não temos todos nós o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele amou, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Está vendo como não dá para dissociar a vida do culto? Não adianta vir com oferta? A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e com gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer.
E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a sua mulher da aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha isso, eu não me lembro de ler isso em outro lugar na Bíblia. Olha o que Malaquias, eu estou com Miqueias na cabeça, olha o que Malaquias fala. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? Olha o que Malaquias está falando, Deus podia ter feito um monte. Ele tinha espírito para isso, ele era o dono da criação, o autor da criação, mas ele fez um só. Um homem e uma mulher. Olha o princípio da fidelidade conjugal aqui. Ele remete lá ao Gênesis. Embora lhe sobrasse o espírito, por que ele fez um só? A preservação do matrimônio, do casamento entre o homem e a mulher, conforme foi estabelecido lá no Gênesis. E aí eles falam, você cobre os altares de lágrimas, de gemidos, porque o Senhor não aceita a oferta de vocês. Mas por que o Senhor não aceita a sua oferta? Por que Deus não tem prazer na sua oferta, não tem prazer em você? Porque vocês estão sendo infiéis. Vocês profanaram o altar do Senhor com o casamento com povos pagãos, com a adoradora de deuses estranhos. Então, a idolatria profanava o culto. Esse casamento misturado entre o povo eleito com adoradores de outros deuses, isso profanava o culto. E não adiantava vir com oferta. Deus não se agradava com a oferta vindo desse tipo de culto. E aí, em Isaías, eu anotei aqui. Vamos ler rapidinho? Deixa eu ver. Vamos voltar lá em Isaías. Olha o que Deus fala. Isaías capítulo 1. Opa. 11. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou lendo na nova versão Almeida atualizada, tá? Estou farto dos holocaustos de carneiro e das gorduras dos animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também a festa de lua nova e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à alma solene, à reunião solene. Pronto. Não suporto a iniquidade associada à reunião solene. Acabou. Não dá, volto à mesma frase, não dá para dissociar a vida do culto. Vamos voltar lá para Malaquias. Sobre o enfado de Deus, eu adoro isso aqui, gente. Chega uma hora que Deus fala, chega, estou cansado de vocês. Não aguento mais o que vocês estão falando. E o que o povo estava falando que deixou Deus tão irritado, tão cansado? Deixou Deus com enfado. Malaquias 2,17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Malaquias é um livro tão tremendo, tão maravilhoso. Qual é o título da nossa lição? O sol da justiça é a resposta àquilo que estava perturbando Deus. Eles irritaram a Deus com essa pergunta. Onde está a sua justiça? Mas Deus é tão misericordioso que ele fala, mas para vós que temeis o meu nome, para vocês tem justiça. Para vocês vem o sol da justiça. Quando o sol da justiça vem, pisa nessa terra, e ele começa a declarar o que é ser uma pessoa bem-aventurada, ele coloca lá, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Uma das graças, um dos ganhos da salvação é justamente a nossa justificação. É o sangue de Jesus quem nos justifica. Jesus é a resposta ao clamor de justiça. Sobre vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
Por isso que Deus se irrita tanto quando eles clamam por justiça, falando que quem é mal passa por bom diante de Deus. Uma coisa para a gente aprender. E essa angústia, não sei se eu coloquei aqui, coloquei. A mesma percepção incômoda é encontrada em alguns salmos. Salmo 37, Salmo 73. O Salmo 73 é o que a gente mais conhece, né? Eu falava, eu olhava o ímpio no seu caminho, ficava irritado que ele prosperava. O ímpio faz isso, faz aquilo, nega a Deus, vira as costas e tudo vai bem. Não tem falta de nada, é coberto por... Mas eu, que sou aqui justo, venho à igreja todo dia, dou dízimo, dou oferta, eu estou aqui, ó. Não é isso que o salmista fala? Estou aqui, ó, passando, estou na prova, estou na lenha. Só que o salmo não termina aí, graças a Deus. Chega uma hora que o salmista fala, até que eu entrei no templo e atinei para o fim deles. É isso. E é bom que a Bíblia mostra a nossa humanidade, né? Mostra a nossa falibilidade. E, ao mesmo tempo, dá a solução para isso. Qual é a solução para esse pensamento errado? A gente aprendeu isso, que é o tipo de pensamento que irrita a Deus. Deus não gosta disso, não. Deus não tem o culpado por inocente. A gente não pode confundir a longanimidade de Deus com condescendência. E a gente tem a dificuldade em lidar com a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Longanimidade é fruto do Espírito. A gente também precisa ser. Mas a gente tem a foice do juízo, ó, na mão, rapidinho. A gente quer logo, que nem o povo aqui. E Deus condena. E Deus condena isso. A gente quer fazer a nossa justiça. A gente tem um senso de injustiça muito diferente do senso de justiça de Deus. E Deus vai dizer lá, através de Isaías, que a nossa justiça para ele é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, né? No Antigo Testamento, né? Sério? Vou esclarecer. Então, no Antigo Testamento não tinha absorvente higiênico. Então, o absorvente era o trapo de imundícia. Ou papel higiênico, não tinha. Então, o pano usado para fazer a toalete da mulher no período menstrual ou das pessoas que iam lá fazer as suas necessidades, aquele material usado é o que a Bíblia está chamando aqui de trapo de imundícia. Não tem nada mais baixo, nada mais, com licença da palavra, nada mais nojento. Para falar, então, a justiça de vocês é isso, a justiça de vocês é nojenta. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí Tiago, para complementar, vai dizer, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é o meu pezinho batendo aqui, Deus não está vendo que Deus vai se levantar e fazer justiça, não. Não é isso que vai promover, que vai mover a mão de Deus a nosso favor, não. Tem gente que chega muito altivo, muito cheio de si, muito cheio de razão, muito certo diante de Deus. E Deus não se agrada disso, não. E outra coisa que eu falo, eu vou falar que nem a professora aqui. Por exemplo, o pastor Ronaldo deve passar por isso. Você corrigir 500 milhões de provas, né? Mil vezes a mesma coisa. Aí, às vezes, passa errado, passa. O menino colocou um estava certo, você deu errado. No final da palavra, foi. Passou errado. Aí o moleque vem com a outra prova, do coleguinha. Olha só, você deu certo para ele e errado para mim. Aí eu falo assim, os dois estão errados, vou tirar ponto do seu colega. Acabou. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O povo eleito se comparando com o ímpio. Não, o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo, o ímpio acontece, o Senhor não faz nada. Chega só com você. Não se compara com o ímpio, não. Fala, olha só, Deus, eu estou passando por isso. O que o Senhor tem para mim? Eu não estou preocupado se o ímpio prospera, eu não quero nisso. Eu aqui, só nós dois. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor pode fazer por mim? A minha necessidade é essa aqui diante do Senhor. O que o Senhor faz isso por mim? É isso. Jó chegou diante de Deus cheio de razão. E coitado do bichinho, eu vou defender. Ele tinha. Todo mundo fala da autojustificação de Jó. Ele só queria saber por que ele estava passando por aquilo. Ele estava procurando nele a culpa. Eu hoje enxergo assim, o livro de Jó. Ele estava querendo achar qual era a culpa dele. Só que ele, para achar qual era a culpa dele, com a linguagem de Filipenses, ele cerra os punhos contra Deus e exige uma explicação. E aí Deus se manifesta num tribunal como aqui, ele chama o povo a juízo em Malaquias, ele fala, calma aí, Jó, para você se justificar, você tem que me condenar? Calma aí. Uma coisa é você não fazer nada de errado, outra é você me culpar. E aí, parêntese, eu gosto muito de, o pastor Eliseu fala da ironia.
O livro mais irônico para mim, Edivane, é o Jó. Pastor Ronaldo, o Jó está lá. Por que eu estou sofrendo? Que a minha mulher moa para outro. Se um dia eu olhei para a mulher do outro, se eu vi um órfão e não dei de comer, se eu vi alguém passando fome, sem roupa e não cobri, se eu não cobicei, se eu fiz aquilo, que cai o mundo na minha cabeça. Eu nunca fiz nada de errado para merecer isso. E os amigos de Jó, né? Mas isso é a lição para a revista que vem. Mas Jó, eu gosto dessa expressão do Filipenses, ele cerra os punhos contra Deus e exige uma explicação. Ele exige uma audiência. Quando Deus comparece para a audiência, o Jó só queria saber por que ele estava sofrendo. Aí Deus fala, Jó, você já viu as cabras monteses? Você já viu a avestruz quando enterra a cabeça no chão? Você já viu o cavalo, que ninguém ganha no dia de batalha, quando ele começa a correr? Você já viu o hipopótamo? Já viu o crocodilo que Deus criou? O Jó só queria saber por que ele estava sofrendo, ele não queria saber de cabra. Ele não queria saber de crocodilo, ele não queria saber de hipopótamo, ele não queria saber se a avestruz foi o bicho que Deus negou a inteligência, ele não queria saber, ele só queria saber por que ele estava sofrendo. E hoje eu entendo que Deus faz esse discurso para falar, Jó, você está envolvido numa coisa que é muito maior que você nem sabe. Não! Mas sabe o que eu acho mais legal no final? Que quando Deus fala assim, olha só, vocês vão tudo oferecer a oferta aí, mas quem vai orar é o Jó. O único que falou foi o Jó. Vocês três, tudo cala a boca. E aí vou defender os amigos de Jó só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque a Bíblia fala que quando eles chegaram, parênteses aqui do Jó, que eu gosto muito do Jó. Quando fala de justiça, eu gosto do Jó. Quando os amigos chegaram, viram o estado de Jó, ficaram uma semana sem falar nada. Chorando, lamentando, chorando. Quem quebra o silêncio é o Jó. É o Jó. Enquanto os amigos estavam quietos, estava tudo bem, eles agiram certo. E eu aprendo uma lição, gente, quando a gente não sabe o que falar para consolar, é melhor não falar nada. Porque quando eles abriram a boca, acabou. O Jó já estava ruim e ficou pior. Imagina a pessoa no estado que ele estava ainda ter que se defender. Pô, claro, gente, que eu vou dar razão para o Jó. O homem estava sendo todo lá. Estava tão ruim que os caras olharam e não conseguiram nem falar nada. Adriana, a questão que você está falando da justiça é tão interessante que os caras olham e falam o seguinte, cara, ele é um cara legal, mas pô, tem que ter feito alguma coisa errada. Tem que ter feito alguma coisa de errada, exatamente. Nós ainda pensamos nisso ainda hoje, nos dias de hoje. E eu gosto do Jó porque ele não se compara com ninguém. Ele não fala, o ímpio faz isso e está tudo bem com ele. Eu que sou tão íntegro, justo, reto, temente a Deus que não me desvio do mal, estou nessa situação. Em nenhum momento ele se compara com o ímpio. Você não vê isso no livro de Jó. Você vê ele, os amigos do Jó, assim, da boca de latrina. Mas voltando aqui, fecha parênteses. Mas só eles que foram lá. Só eles que foram lá. Quando Deus restaura a sorte de Jó, você vai ler isso lá em 42, Jó 42. Quando Deus restaura a sorte de Jó, ora pelos seus amigos, Deus recebe a oferta, aparece irmão, aparece amiga, aparece vizinho, aparece todo mundo. Para se congratular com Jó. Cadê esse povo todo quando Jó estava lá na pior? Só os 3 amigos que apareceram lá também, vamos combinar. Vamos dar um crédito para eles. E essa noção de justiça perpassa por todo o Antigo Testamento. Eu não vou falar muito porque hoje a gente está em Malaquias. E não é à toa que a antiga aliança se encerra falando de justiça. Adriana, tem que abrir um parênteses. Fala. Deus dá tudo em dobro em Jó, menos uma coisa. Ah, tá. Isso é bom falar também. Tá, vou falar então. Volto para Philip Yancey. É. Então vamos lá, parênteses. Spoiler da revista do próximo trimestre. Deus oferece tudo a Jó em dobro, né? Tinha 500 jumentas, ele ganha 1.000. Tinha 1.500 camelos, se eu não me engano, ganha 3.000. Mas quando... E ninguém... Calma, vou chegar lá. Ninguém fale mal da mulher de Jó na minha frente. A mulher teve um deslize. Gente, a mulher perdeu tudo pro dia da noite, tinha cartão de crédito ilimitado, perdeu. Enterrou 10 filhos de uma vez só. O marido naquele estado podre, miserável, que ela não podia chegar perto. Ela falou, amaldiçoa Deus e morre. A mulher teve um deslize. A mulher não aguentava mais. Vou defender a mulher do Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Ele tá louca. Que nem fala uma louca. Para os amigos ele não chamou de louco, né? A mulher chamou. Os amigos atormentaram ele o tempo todo, não falou. Como vocês falam que não? Mas a mulher chamou. Essa louca. Receberíamos de Deus o bem, não receberíamos o mal. E Jó não pecou com seus lábios. Enterraram 10 filhos. Lá no finalzinho do discurso de Jó, você vai ver Jó tentando se justificar, dizendo que a culpa não era dele, para os seus amigos. Se eu tomei a mulher de outro, se eu defraudei alguém, que a minha mulher moa para outro e outro se encurve sobre ela. A mulher estava lá.
Depois disso, a Bíblia fala que Jó teve mais 10 filhos. E as filhas de Jó eram as mais bonitas do Oriente. A Bíblia não diz que ele teve outra mulher, mas diz que ele teve mais 10 filhos. A mulher pariu 20 vezes. Só ninguém não vai falar mal da mulher do Jó. Não, pelo contrário. Agora, eu vou chegar nos 10 filhos de Jó. Vou chegar nos 10 filhos. Eu tô defendendo a mulher do Jó primeiro. Falar de justiça, né, pô? Fazer a justiça com a mulher de Jó. Olha, gente, eu vou falar. Esse papo eu de Adriana com Jó, isso foi horas. Horas. Mas existe um livro chamado... Eu gosto muito de Filipenses, por isso toda aula que eu falo Filipenses, porque eu aprendo muito com ele. A pergunta que não quer calar, por que sofremos? E ele pega um pouquinho do livro de Jó. Então ele diz o seguinte, que na verdade, a restituição dos filhos de Jó aponta para a ressurreição no Antigo Testamento. Porque Jó foi restituído em tudo, em dobro, menos nos filhos aqui no seu momento de restituição. Mas naquele dia, quando ele chegar diante de Deus, ele vai se apresentar diante de Deus com o dobro de filhos. O quê? Brincadeira, né? Não é bobo nem nada, né? Não é bobo, eu vou vir aqui só por causa disso. Vou ficar lá, calma aí. Não é bobo nem nada. Olha, gente, isso é uma palavra muito revelada. Eu mostrei pela na revista que antes de a gente falar isso aqui, na lição do próximo trimestre, eu já tinha colocado essa lição para mim. Exatamente. Porque todo mundo quer, que a gente gosta muito do Jó. Deixa eu vir aqui também. A gente ficou muito tempo falando de Jó mesmo, muito tempo. Mas é isso, eu nunca tinha pensado para falar nisso. Quando Jó se apresentar, isso já aponta para a ressurreição. Porque quando Jó vai ter a ressurreição em dobro dos filhos dele? Na ressurreição. Diante de Deus ele vai se representar. Porque ele fala, o Filipenses ainda fala isso, filho não é igual camelo, não é igual jumento, não é igual boi, não é igual gado, que você substitui. Filho não se substitui. Filho é filho. Mas diante de Deus, no dia da ressurreição, quando ele se apresentar, ele vai viver essa restituição em dobro. Porque ele vai se apresentar diante de Deus com o dobro de filhos. Então, a restituição dos filhos de Jó aponta no Antigo Testamento para a ressurreição. A gente pega muito Jó 19, né? Porque aí meu redentor vive, por fim se levantará da minha terra. Tudo bem, isso aponta para a ressurreição. Mas a restituição dos filhos de Jó também é um sinal muito forte. Fantástico. A gente ignora. A gente passa batido por isso. Voltando para o Malaquias. Estou falando de justiça, né? Estou falando de justiça. Mas se deixar, eu fico aqui só falando do Jó, que eu gosto muito dele. Mas vamos lá. Encerrando aqui, né? O Salmo 73, em que ele pede, né? Se compara com o ímpio. Eu voltei já, porque em nenhum momento ele se compara com o ímpio. E é o tipo de coisa que irrita os ouvidos de Deus. O quarto oráculo, o enfado de Deus. Sobre o que Deus está enfadado, está cansado, está enjoado, está estressado, está irritado. Com o quê? Com esse mimimi do povo. E tem um versículo aqui, gente, que eu amei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Malaquias 3,16. Eles continuando ainda nesse dilema. Olha o que eles falam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor escutou com atenção o que diziam. Deus escuta o que a gente fala, gente. Ele pode até não falar nada, pode até ficar quietinho. Voltando lá para o Jó. Chega uma hora que o Jó fala assim, eu grito, mas não me responde. Eu peço socorro, mas apenas me olhas. A gente não tem essa sensação, nunca tiveram essa sensação diante de Deus? Que você está orando e parece que Deus está... O céu de bronze, que nem Jeremias fala. Parece que Deus está só olhando, você está lá de braço cruzado, vendo você se estribuchar aqui embaixo, espernear, socorro! Ele está só lá olhando. Eu adoro o Jó, porque ele teve essa sensação e falou. Eu grito, mas não me escuta. Eu clamo por socorro, mas apenas me olhas. E a gente pensa que Deus não está vendo. Olha aqui o que Deus está falando. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Não pense que as nossas palavras passam desapercebidas diante de Deus. Ele pode até não se manifestar na hora que a gente quer. Lembram de Elias? Deus pega Elias faz arrebenta, mata profeta, ameaça Jezabel. Aquele negócio todo. Elias é do... A gente fala dele daqui a pouco. Aí a Jezabel fala assim, duvido ele ficar vivo amanhã. Fala para ele que o que ele fez com os meus profetas hoje, eu vou fazer com ele amanhã. Elias com medinho corre, quero morrer. Só eu que fiquei. Deus leva Elias para a montanha, ela está lá na fenda da caverna. Vem a tempestade, vem o terremoto, vem o fogo, vem o vento. Elias esperando Deus falar e Deus não fala. Lembra de Naamã? Naamã vai pedir a cura lá para o profeta Eliseu. Quando Eliseu fala, não, manda ele mergulhar ali. Mano, só Avone e Farfar, rios melhores, babá. Eu achei que o profeta fosse sair, levantar sua mão, invocar o seu Deus e remover a lepra do leproso. Porque a gente quer colocar Deus na nossa caixinha de ritual.
A gente acha que Deus tem que agir de acordo com a nossa expectativa, de acordo com o que a gente imagina que Ele vai fazer. E às vezes a gente está clamando, falando, e Deus não se manifesta. Pronto, está só me olhando. Está feliz, está satisfeito. Então sabe que, segundo a Cassiane diz, quando ele fica em silêncio... É porque está trabalhando. Então, eu me consolei tanto com esse versículo aqui. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Ele pode até ficar quieto. Ele pode até não falar. Ele pode até não se manifestar na hora ou do jeito que a gente quer. Mas Ele está ouvindo. E está ouvindo com atenção. É na hora dele, é no tempo dele. Continuando. Mais 2 oráculos aí. Sobre o roubo a Deus. Na verdade, esse texto de Malaquias fala muito mais do roubo a Deus do que a oferta que Deus aceita ou não aceita. É muito mais, a questão do roubo é muito mais forte do que a questão exata, propriamente do dízimo, entre aspas. Mas ainda bem que você está aqui hoje na Beirana, você aprendeu que oferta em Malaquias não é só o capítulo 3, o capítulo 2 é muito mais forte, inclusive. Mas vamos lá. Sobre o roubo. E aí, eu não sei se eu coloquei isso em algum lugar, não me lembro, mas tem um estilo, deixa eu ver se eu me lembro agora, um recurso de escritura, de texto, que é esse diálogo imaginário. Tipo, Deus pergunta para o povo responde. Malaquias usa esse recurso de perguntas e respostas. Por exemplo, mas vocês estão me roubando. No que estamos te roubando? É uma pergunta imaginária do povo. Deus falando, oi? A pessoa quando é profissional, né? Obrigada, Alex. É isso. Maiêutica. É esse jogo de diálogo. E, na verdade, é um diálogo imaginário. Tá? Entre aspas, imaginário. Vocês estão me roubando. Aí ele está aqui, mas... deixa eu ver se eu acho. Em que estamos te roubando? Versículo 8. Malaquias 3:8. Em que estamos te roubando? E aí Deus vem com a tréplica, Alex? Vem com a resposta. Nos dízimos e nas ofertas. A gente viu isso em todo o capítulo 2 e isso continua aqui no capítulo 3. Esse jogo de pergunta e resposta no decorrer do discurso. Então Deus fala, vocês estão me roubando no dízimo e na oferta. Para que servia o dízimo e a oferta? Para que tivesse mantimento na minha casa. Versículo 10. Volta aí a temática de Ageu. O povo cuidava da sua casa, o povo cuidava dos seus interesses, mas a casa do Senhor estava sendo negligenciada. Lá em Ageu e Zacarias, qual era a negligência? A negligência era quanto à construção do templo. Qual é a negligência aqui em Malaquias? É quanto ao culto e quanto às ofertas. Tá? Em todos esses casos, Deus enviou os profetas para advertir ao povo quanto à negligência deles. Eu acho que é uma das poucas vezes em que Deus fala, ele até se permite. Por exemplo, em Gideão. Gideão coloca entre aspas, muito entre aspas, mesmo. Não gosto nem de falar muito isso, mas coloca Deus à prova. Assim, se é o Senhor que está falando mesmo, se o Senhor vai mesmo na nossa frente, então vou botar um novelo de lá aqui, faz tudo amanhecer seco, só novelo molhado, tá? Não estou satisfeita ainda. Se é o Senhor mesmo, vamos fazer o contrário agora. Está provando Deus. E Deus aceita o desafio. Para dar segurança a Gideão. Deus sabia que Gideão precisava daquela segurança. O meu irmão falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, Gideão era muito fraco. Que se sou eu, falo, bota o novelo de lá aqui, mas eu quero que acorde a ovelha e fale mé. Molhar esse negócio de seco molhado. Isso é mole. Quero ver o novelo virar ovelha. Mas, enfim, Deus aceita o desafio. Mas Deus não propôs o desafio. Foi Gideão que fala para Deus, se é o Senhor mesmo? Se o Senhor vai na nossa frente. Eu gosto de Gideão também. Porque Gideão, gente, é muito engraçado. O anjo chega e se diz, varão valoroso, o Senhor dos exércitos é com você, o Deus é com você e tal. Ele, se o Senhor fosse com a gente, se o Senhor é com a gente, por que a gente está passando isso tudo? Adoro. Que a gente tem aquela imagem de super crente, sabe? Joga limpo com ele. Se o Senhor é com a gente, então por que a gente está aqui na mão do midianita? O que foi feito da promessa que o Senhor fez aos nossos pais? Se o Senhor estivesse com a gente não estava passando por isso. Olha aí. Deus já acolhe Gideão, conversa. Gideão, tá bom, tô começando a acreditar que é o Senhor. Só um negocinho, não fique irritado não. Mas se for o Senhor mesmo, lembra do Abraão? Olha só, não fique irritado comigo não. Mas se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 45, não. Se tiver 40. Não era mais fácil ele perguntar, olha só, tem o Ló lá. O Senhor vai destruir Sodoma com o Ló lá? Não, mas fica, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 25, se tiver 15, se tiver 1.
Pergunta logo de uma vez. Mas Deus é tão paciente. Não, Abraão, não vou. Não, que Deus conhece a nossa limitação. Tem gente que tem a ideia de um Deus tirano, com chicote na mão, assentado no alto sublime trono. Gente, ouviu com atenção o que dizia. Um Deus que se interessa no que a gente fala. Um Deus que tem prazer em sentar e conversar com a gente. Um Deus que tem paciência de responder a mesma pergunta 5, 10 vezes. Um Deus que tem prazer, que faz questão de que o homem acredite que é Ele. Que faz questão de se revelar ao homem. E fazer com que ele... Não, sou eu, Gideão. Eu preciso de... Sou eu, toma. Qual é a prova que você precisa? Agora, aqui em Malaquias é diferente. É Deus quem desafia. É Deus quem propõe o desafio. Podem trazer as ofertas e os dízimos. Se eu não abrir a janela do céu... se vocês não tiverem uma recompensa por isso, se vocês não forem recompensados pela fidelidade de vocês, pode me testar. Pode fazer a prova de mim. Agora é Deus quem propõe o desafio. Porque Ele sabe que existe, Ele não vai falhar naquilo que Ele prometeu. Se você for fiel, se eu permaneço infiel, Ele permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quem dirá se eu for fiel? Quem dirá se eu me apresentar diante de Deus com fidelidade? Ele fala, pode fazer prova de mim se não abrir para vocês a janela do céu, se não vier uma bênção tal, sem medida. É Deus quem se permite ser colocado à prova. E é uma das poucas, se eu não me engano, acho que é a única vez no Antigo Testamento em que Deus se permite ser colocado à prova. O último oráculo aí, sobre a diferença entre o ímpio e o justo, Malaquias 3, 14 e 15. Encontramos no livro de Malaquias um desfecho com duas possibilidades, destruição ou salvação. Podemos caminhar para a catástrofe ou podemos evitá-la. Isso fica evidente na diferença entre o ímpio e o justo. Olha aí, Malaquias... É o 3 mesmo? Acho que é o 4. Não, é o 3 mesmo, desculpa. Eu botei 14 e 15, mas aqui o 18. Então, mais uma vez, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Voltando um pouquinho, olha aqui. Eu não vou ler tudo não, mas eu já falei bastante disso, que eles falaram, é inútil servir a Deus, que nos adianta guardar os seus preceitos, tal. Olha o versículo 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Pedro vai retomar isso lá na frente. Naquele dia que diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E olha aqui, capítulo 4, é essa dualidade aí de destruição ou salvação. 4:1. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. Essa é a sentença de Deus. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não haverá raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão, saltarão como bezerros soltos pela estrebaria. Eu li isso aqui, sabe o que eu lembrei, Ronaldo? Pastor Santos. Pastor Santos, o povo cantava. E ele vem, saltando. Não era, Alex? Saltando pelos montes. Ele, Jesus não é cabrito para vir saltando pelo monte? Aí eu olhei isso daqui, e vocês saltarão como os bezerros. O pastor Santos estivesse aqui. Jesus não é cabrito para vir saltando pelo monte? Eu lembrei disso na hora. Mas, enfim, fecha parênteses. Vamos lá. Profecias para o futuro, o Elias aguardado, Malaquias 4:5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais um profeta menor falando do grande e terrível dia do Senhor. Joel fala do grande e terrível dia do Senhor. Zacarias fala do grande e terrível dia do Senhor. Naum vai falar do dia do Senhor. Isaías, então, já é profeta maior, mas também nem se fala. Olha o quanto de escatologia está lá nos profetas menores e a gente às vezes deixa passar batido. Malaquias encerra a antiga aliança falando do dia do Senhor. Ô, irmão,
Boa. Vamos lá agora. Então vamos ler. Interessante só repetir o que ele perguntou, Claudinho, porque o pessoal não entendeu nada. O pessoal na então, gravação. O irmão Cláudio, né? O irmão Cláudio está perguntando aqui o seguinte. Tem esse versículo. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o irmão dele é espírita. Ele usa esse versículo aqui para defender a reencarnação. Então, foi como eu falei antes. A Bíblia se responde por ela mesma. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então, vamos lá. Sobre o profeta Elias. O Novo Testamento afirma que essa profecia foi cumprida através do ministério de João Batista. Vamos abrir lá. Lucas 1, 17. Vou chegar lá. Tinha que nascer de novo? Aí já forçou demais, né? Isso aqui ainda vai, mas o Nicodemo forçou. Vamos lá, 1,17, cadê? Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. É ou não é o que Malaquias disse? É ou não é? Enviarei diante de vós o profeta Elias. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de céu. E aí Lucas retoma isso daqui, afirmando que João Batista cumpriu essa profecia. Então, a primeira referência, irmão Cláudio, Lucas 1,17. Tá? Está falando aqui de João Batista. Ok? Olha, eu gosto disso aqui. Rapidinho, uma pausa. Eu vou me antecipar, que eu tenho essa mania de não seguir o meu próprio cronograma. Olha isso. Lembra que eu falei que, lá no início que houve um período de silêncio de 400 anos? A gente chama isso de período intertestamentário, período interbíblico, 400 anos que Deus se calou, e eu não gosto mais de falar que Deus se calou, eu gosto de dizer que não houve profecia, não tem registro da profecia, porque parece que Deus ficou 400 anos ausente da história, e não foi isso que aconteceu. Só não teve profeta. E quando alguém se levanta para falar em nome de Deus no Novo Testamento, não é mais o profeta, é o sacerdote. E Malaquias já largou a deixa lá atrás. O sacerdote que é o mensageiro. Ok? Agora, olha quando Deus se manifesta, quando esse silêncio, entre aspas, começa a dar rumores, começa a dar pistas de que vai ser quebrado. Zacarias está lá no templo, a gente sabe a história, aparece Gabriel, fala que Isabel vai ter um filho, Zacarias não acredita. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e aí o anjo vai começar a dizer como é que era o João. Como é que ia ser João Batista? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Quer dizer, na mesma ousadia, no mesmo ministério, na mesma impetuosidade. Eles tinham... Vou botar missões parecidas. Eles desafiavam as autoridades. Não é qualquer profeta que chega com o dedo na cara do rei. Até o modo de vestir. Até o modo de vestir, que era da pele de camelos, né? Que era uma característica de profeta. Mas você vê qualquer profeta, por exemplo, Samuel era profeta e sacerdote. Você não vê a Bíblia descrevendo Samuel vestido de pele de animal. Você só vai ver essa descrição específica em Elias e em João Batista. Só para encerrar aqui esse raciocínio, chega uma hora que ele fala aqui, ó, versículo 20. Desculpa, 19. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, admirável, 2. Quando Zacarias saiu, não podia falar. Ficou mudo. Sabe por quê? Quem ia quebrar o silêncio não era Zacarias. Quem ia quebrar o silêncio era o mensageiro que ia preparar o caminho. O silêncio só foi quebrado, esse silêncio profético, vamos dizer assim, só foi quebrado entre Malaquias. Existe uma lacuna mesmo entre Malaquias e João Batista. É João Batista que rompe com esse silêncio profético. Isso é tão significativo no fato de Zacarias ficar mudo. Não estava na hora do silêncio ser rompido. A promessa se cumpriria em João Batista. E a deixa já estava lá em Malaquias. A gente que não prestou atenção. Malaquias já tinha deixado o lance lá.
Enviarei o meu mensageiro. Ele é quem vai preparar o caminho. E vai na frente dele o espírito de Elias. Ele vai na força de Elias. Porque vai converter o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. O Antigo Testamento encerra a sua mensagem. A antiga aliança lacra as suas palavras falando de uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Família. O Antigo Testamento encerra se preocupando com as relações entre pais e filhos aos pais. E ele se deu conta que o troço está tão ruim que ia precisar de uma intervenção divina. Ia precisar de alguém que falasse, que preparasse o caminho, que anunciasse uma mensagem de conversão. E essa conversão seria dentro das famílias. A gente não pode ignorar isso, meus irmãos. Se o Antigo Testamento, se a antiga aliança encerra com essa mensagem, isso é para ficar um alerta. É o alerta. A Bíblia começa com a formação da primeira família. A nova aliança é revelada com uma lista de famílias. A primeira revelação da nova aliança é uma virgem num quartinho lá no meio de Belém, de Nazaré, aliás, para falar da formação da primeira família da nova aliança. Família, uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode negligenciar, porque a Bíblia dá muita importância às famílias. E Malaquias encerra sua mensagem, falando da conversão de pais aos filhos e filhos aos pais. E João Batista, quando vem cumprindo isso. Outra referência, Mateus 11:14. Vamos lá. Aí é o próprio Jesus dando testemunho de João Batista. Cadê? Vamos ler um pouquinho antes. 11, Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Adoro isso aqui, gostei mais ainda dessa versão, porque tem um monte de gente que fala que o reino de Deus é tomado à força. Só esqueceu de ler o resto, até João Batista. O que eu ouço de gente, o reino de Deus é tomado à força. Até João Batista, está aqui. Caramba, se o reino de Deus é só tomado à força, então Jesus morreu para quê? O reino de Deus não é tomado à força, é um engano isso. Era até João Batista. Os que usavam de força se apoderaram dele. Até João Batista. O reino de Deus é trazido a nós por Jesus. É Jesus que vem com essa missão de implantar o reino de Deus nessa terra. O céu é tomado à força? Não sei. Não sei, eu sei que se eu não me esforçar, eu perco a minha salvação. Se eu não me esforçar, eu perco o céu. Se eu não esmurrar o meu corpo, se eu não renunciar à minha carne, se eu não fugir daquilo que me domina, eu posso perder a minha salvação. Agora, que o céu é tomado à força, é cuidado na hora de falar. Sim, pastor. Contra a nossa natureza, porque a salvação é dada. O maior, né? O maior inimigo da gente é a gente mesmo. Então, a salvação, ela nos foi dada. Dada. Não é pelo meu esforço que eu vou ser salva. Não é pelo meu mérito, pelo meu trabalho, pela minha força que eu vou ser salva. Agora, uma vez que eu conquistei a salvação, eu tenho que me esforçar, sim, para mantê-la. Eu tenho, sim, que trabalhar. E, sei lá, não é esse o assunto, mas, enfim. Depois que a gente recebeu a graça, eu nasci no lar evangélico, enfim. Eu não tive essa experiência de viver uma vida perversa lá fora e ter esse encontro. Eu sempre tive a vida cristã e eu não troco ela por nada. Eu não troco por essa experiência. Cada um tem a sua. Eu gosto da minha. A minha foi assim. Mas agora imagina a pessoa que viveu no lamaçal do pecado, deu aquele choque de encontro, de choque com a graça, vai voltar para o que era antes. Não faz sentido. Pedro até fala que é que nem a porca voltar para a lama. E o cachorro se revirar em cima do vômito. Então, assim, não faz muito sentido. Se for nesse sentido, assim, de que eu me esforço para renunciar à minha carne, renunciar às paixões, o que eu acho, aí é minha opinião, não estou nem usando Bíblia, é minha opinião. Se você foi atingido pela graça, se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você o ama acima de todas as coisas, se você vive essa superabundante graça que atua em cima de onde abundou o pecado, isso não é doloroso para você. Não me custa dizer não para o mundo. Não me dói dizer não para os convites do mundo. Eu tenho prazer em renunciar. É isso.
Agora, eu tenho uma bronca disso, isso é tomar da força. Não é. Não é. Desculpa, é a minha humilde opinião. Voltando lá. Onde mais... não falei do Jesus falando do João Batista. Versículo 13. Porque todos os profetas e lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer que ele é o Elias reencarnado? Não. Quer dizer que ele veio no mesmo espírito de Elias, na mesma missão de Elias, no mesmo propósito profético de Elias. É isso, tá? Tanto que, quer ver outra? Quando Jesus aparece lá na transfiguração do monte, quem é que aparece que os discípulos veem? Moisés e? Haja reencarnação. Mas, enfim, tá? E não é. Jesus mesmo diz que não, tá? Última referência. Eu não ia ler não, mas vamos ler. Marcos 1:4. Vamos lá. Já estou caminhando para o final. Cadê o 4? E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de me curvar e desamarrar as correias da sua sandália. Eu batizei vocês com água, ele, porém, batizará com o Espírito Santo. Um pouquinho antes, olha aqui o versículo 2. Como está escrito na profecia de Isaías, aqui ele está retomando a profecia de Isaías, tá? Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, sendo que a gente leu lá que Malaquias 3:1 também usa isso. O qual preparará o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Tá? Então, aquela profecia lá de Malaquias, a profecia de Isaías, que se complementa com ela, é cumprida em João Batista. Tá? Então, não existe reencarnação. Falando de João Batista, ponto. Se a reencarnação for o segredo da salvação, então a cruz é nula. Porque se o que me dá salvação é o reencarnar várias vezes, até que eu atinja a perfeição, então Jesus morreu em vão. O argumento mais inconteste dessa questão, também, o mundo seria muito melhor hoje. Sim, também. A gente está melhorando. Se eu fosse, aquilo que eu fui no passado melhor, se essa é a melhor versão do que eu fui no passado, meu Deus do céu. Imagina o passado, né, mulher? Ou então a reencarnação é um processo muito lento ou um processo nulo, porque não deu certo até agora. Não funcionou até agora, deu ruim. Jesus. Vou nem falar nada. Próximo. Vamos lá. O dia do Senhor de Malaquias 4:1, a gente já falou que vários profetas menores falaram sobre o dia do Senhor. Vai ser um dia de grande alegria e bênção para os servos fiéis do Altíssimo, enquanto para os inimigos do Senhor vai ser um dia de trevas. Jesus, o sol da justiça, é a resposta lá, 2:17, quando eles clamavam por justiça. A resposta está aqui no final. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. E aí outras referências na Bíblia que Jesus é apresentado como sol, como a resplandecente luz, estrela da manhã, enfim. Malaquias, o último profeta da Antiga Aliança. Ele é o último profeta da Antiga Aliança, também é o último livro da Bíblia nossa, da Bíblia cristã. O profeta, quando eu falo assim Bíblia nossa, parece que tem mais um monte de Bíblia, não é? É que a gente considera, entre aspas, a Bíblia hebraica, que eles não chamam de Bíblia, enfim, mas é o Antigo Testamento. Tá? Então, a Bíblia é o Antigo Testamento dos hebreus, mais o Novo Testamento dos cristãos. Na nossa organização, o livro de Malaquias fica por último. Na organização hebraica, é o livro de 2 Crônicas. Não é uma ordem, como é que eu vou dizer, necessariamente cronológica, tá? Mas voltando para cá. O profeta já anuncia o sacerdote como mensageiro e não mais os profetas como eram no Antigo Testamento, fazendo assim uma ponte com o Novo, pois na época de Jesus os mensageiros já eram os sacerdotes. Já disse isso, né? Depois de Malaquias, existe um silêncio de profecias por cerca de 400 anos. E esse silêncio só é quebrado com o surgimento de João Batista, aquele que viria para preparar o caminho do Messias, profetizado pelo próprio Malaquias.
Ele encerra a mensagem do Antigo Testamento tratando de um assunto vital, já falei aqui, a família. Então, é mensagem para os nossos dias, gente. Se tem um troço aí que está sendo atacado, é a família. E a gente tem que falar até com muito cuidado. Eu tenho um pouco... o que é família? A gente tem a nossa concepção de família. E a gente vai defender ela. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Adriana, então você defende tudo que é família, família. Não estou defendendo isso, não. Não estou defendendo isso, não. É por isso que essa mensagem é tão forte, de converter os pais aos filhos, os filhos aos pais. Porque a estrutura se perdeu. A base está tremendo. Está confuso. E é por isso que precisaria vir alguém com uma mensagem de conversão. Alguém para preparar o caminho daquele que tem poder para restaurar as famílias. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que a gente carregue essa mensagem de Malaquias, que a gente possa ansiar por esse dia do Senhor, porque está chegando, gente. Está chegando. Só não enxerga quem não quer. E aí eu encerro aqui a minha palavra. Eu gosto muito. Adriana, se Jesus não voltar agora, não tem problema. Eu não tenho planos para morrer. Eu estou esperando o arrebatamento. Se Jesus quiser que eu morra, tudo bem, eu vou chegar lá no céu, ter um particular com ele. Mas eu estou esperando ser arrebatada. Agora, Paulo esperava. Paulo aguardava o arrebatamento. Quando Paulo vai falar lá na parte da escatologia, Paulo também botou o pezinho lá na escatologia, né? O Paulo botou pé em tudo. Mas quando ele fala da escatologia, ele fala o quê? Quando vou tocar a trombeta lá no céu, ouvir a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro e o quê? Nós, os que estivermos vivos. Ele se incluiu no arrebatamento. Ele não fala, ele fala, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão... Não. Fala, nós os vivos, ele se inclui. Ele esperava o arrebatamento. Eu espero também. Eu acredito que o arrebatamento está aí, ó, batendo na porta, os sinais estão aí com pisca-pisca. No céu, só não enxerga quem não quer. O cenário está armado. O pastor Djalma falou isso lá no Recreio domingo, e eu acredito, eu compartilho com ele dessa visão. Se o anticristo quiser assumir o controle do mundo agora, está pronto. Tecnologia para isso tem. Se vai avançar mais do que já é avançada a tecnologia, eu acredito que vai, ok. Mas que está tudo pronto, tá. O cenário tem, quer ter o controle de todo mundo, tem. Agora, deixa, a aula não é disso não, mas deixa para lá. Daí outro dia eu volto aqui e a gente fala desses negócios. Mas que o cenário está pronto para o surgimento de uma grande liderança, para alguém que queira controlar tudo, tá. Recomendo que se veja, encerra aqui, para até pegar minha revistinha, meu celular, minha Bíblia. Existe um documentário chamado, se eu não me engano, não estou fazendo propaganda de nada não, que eu acho que é importante a informação, conhecimento. Existe um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais. Assistam. Está na Netflix, eu vi na Netflix. Não estou ganhando nada da Netflix não, tá, gente? Desculpa. É só para falar onde que é a fonte. O Dilema das Redes Sociais. Um documentário gravado. Eu vou falar porque está público. Os caras eram presidente do Facebook, presidente do Pinterest, do Instagram, CEO de não sei o que lá, o cara da monetização do Facebook, o cara que criou o Like, que criou o Google Drive. Vai ver o que esses caras estão falando. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu tinha dito para vocês no começo, né? Eu sou absolutamente apaixonado pelo modo como a Adriana ministra. Né? Sempre traz alguma coisa interessante.